Então, pessoal, vamos recomeçar aqui a nossa trilha. Só lembrando, qualquer pergunta, direto no Discord. Então, Lu, o palco é seu. Oi, gente. Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo certinho? E aí, obrigada. Então, hoje a gente vai falar sobre a volta ao Magic de papel, basicamente. Por isso, essa imagem ilustrativa, né, dos dinossauros ressurgindo. Eu sou dinossauro do coração, então, enfim. E a gente vai falar disso por quê? Porque agora, depois da pandemia, tem muita loja voltando, tem torneio voltando, e as experiências que a gente vai trazer aqui foram baseadas justamente nessas lojas que já voltaram, então, em colegas juízes, em colegas jogadores, só que com certeza vocês também têm experiências diferentes, né? Então, podem trazer aqui no chat, vai ser bem legal ter essa discussão. Tem tempo bastante na palestra para isso. Então, à medida que a gente for conversando sobre os tópicos, vocês podem trazer essas ideias, ok? Então, vamos começar. A ideia é justamente que depois de 84 anos nessa pandemia, né, a gente vai voltar a ter torneios. Algumas lojas já têm torneios locais, mas a gente vai voltar a ter torneios grandes. Na última conferência, a gente teve uma palestra do Zanuto sobre isso, né? Sobre como que foi lá fora ter esses torneios enormes e tal. Só que, com essa volta, a gente tem o retorno do Magic de Papel, que nós amamos. Acho que, especialmente como juízes, nós amamos bastante essa interação presente, né, ali. Só que, para muita gente, vai ser a primeira vez que eles vão estar lidando com isso, né? Uhum. Eu nem vi o vídeo ainda, mas sim. E isso traz alguns desafios, certo? Então, a nossa ideia aqui é justamente antecipar esses desafios, conversar um pouquinho sobre divergências que estão acontecendo, sobre não exatamente tretas, mas coisas para a gente ficar de olho, coisas que já estão sendo pontos de tensão ou de problemas em torneios, e que a gente, se antecipando, pode ajudar os jogadores e pode ajudar a nós próprios também, né? A evitar que esses problemas aconteçam. Então, o nosso foco aqui são justamente esses jogadores nativos do digital, gente que começou a jogar Magic no Arena. Porém, como a gente viu na palestra do Zanuto, por exemplo, algumas das coisas que estão acontecendo também são de jogadores que conhecem Magic de papel, que estão acostumados com ele, só que estão enferrujados. Não só jogadores, na verdade, juízes também enferrujaram, né, nesses 2 anos. O trabalho de você ser juiz para o digital é completamente diferente do trabalho de você ser juiz no papel. Então, o foco aqui são justamente esses jogadores que começaram no Arena, mas também tem muita coisa que se aplica a jogadores mais antigos, que já jogaram papel, só que não estão exatamente acostumados no momento, ok? Então, serve meio que para todo mundo. Então, o Magic Arena e o MOL, por exemplo, é o mesmo jogo de Magic, mas tem umas diferenças, né? Eu não sei se vocês já tentaram, assim, pensar que a experiência é completamente diferente. Mas, primeira coisa, a comunicação entre os jogadores é limitada e desnecessária. Então, diferente do que a gente consegue fazer na vida real, que você consegue conversar com seu oponente, e às vezes você deve conversar com seu oponente, algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no MOL você até consegue falar, mas tecnicamente não deveria precisar, e no Arena você nem consegue falar com seu oponente, certo? O máximo que você vai fazer é um ups, e é isso aí. Então, a questão da comunicação vai ser bem importante dessas diferenças. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Uma outra coisa bem... Uma outra coisa bem diferente é justamente a automação de cálculos e board state, porque quem que faz cálculo de dano, de criatura que morreu, criatura que não morreu, o que está acontecendo no computador? Bom, é o computador. Yay! A gente não precisa se preocupar com isso. Mas quem que faz isso no Magic de papel, meu? Sim, exatamente. Então, toda vez que a gente falava, né, tipo, o jogo olha isso, o jogo olha aquilo.
No computador é o jogo, que bom, né? Graças a Deus. Mas na vida real o jogo é nós, né? Então, tem esse problema às vezes. A gente também vai entrar em detalhes sobre isso. E tem a questão da informação derivada. Muita coisa que o computador mostra, ele já automatiza, ele já deixa ali para a gente o que você precisa saber, o que você tem direito a saber. E, mais uma vez, no papel, isso depende da gente, depende de nós, como diz a musiquinha. Não tem como você fazer um erro de jogo, né, um erro de violação de regras do jogo no Arena. Se vocês prestarem atenção no AIPG, nem tem uma seção para isso. Por quê? Tem como você cometer erros de torneio, tudo bem. Tem como você ser não cortês com o coleguinha, falar bobagem no fórum do torneio, ok. Mas não tem como, por exemplo, você baixar a criatura com a mana errada. Não tem como você comprar carta a mais do seu deck, né? Porque o computador não te permite isso. Na vida real, sabemos que isso acontece. Inclusive, é bem mais comum que os outros problemas. Essa questão de, por exemplo, você embaralhar carta, cards marcados, você se preocupar com a integridade física das suas cartas e do seu grimório e do seu board state também não existe, né? Tipo, não é um problema no computador, nem no mall, nem no Arena. E tem formatos de cards exclusivos que só existem no digital. Tudo bem que a gente tem um pouquinho de experiência com, por exemplo, sei lá, Pauper, que por algum tempo só existia no digital, e aí quando veio para o físico tinha uma questão de lista meio confusa, mas isso é completamente diferente do que a gente tem hoje no Arena. É um outro nível de exclusividade do digital, certo? No digital a gente tem até AutoTapper, gente. Vocês gostam do AutoTapper? Tem uma boa experiência com ele, assim? Nunca erra, né? Maravilhoso. Exatamente, o tempo dos oponentes é lindo. O Tibalt foi um toque de amor do Marin, que inclusive foi quem fez essa apresentação, a gente desenvolveu esse material junto, e a maioria das cartas foi ele que escolheu. O Tibalt foi completamente amor, entendeu? É verdade, Franz, é isso. O computador faz o que você pede, não o que você quer. Sim, no AutoTapper isso é verdade. Isso é, sim, muito claro. Então, assim, essa diferença entre ambientes, ela vai mudar os hábitos e os focos dos jogadores, certo? Isso não é necessariamente ruim, então até conversei com o nosso juiz Antônio Falassi esses dias sobre isso, de que, por exemplo, jogadores nativos do Arena têm uma relativamente boa noção de prioridade, porque tanto no Arena quanto no mall você tem essa passagem de prioridade mais mecânica, né? Se você tem prioridade, você tem que abrir mão dela, passar para o oponente, voltar, que na vida real é muito mais implícita. Então, noção de, por exemplo, fases do turno, de etapas, de passar prioridade, de quando você tem ou não prioridade, é algo que no computador fica muito claro. Então, essa diferença não é necessariamente ruim, mas são diferenças, e são diferenças que vão trazer essas dissonâncias, né? E a gente tem vários conceitos que são representados pela interface. Então, assim, vai estar lá na sua cara, você não precisa pensar, você não precisa manter uma abstração na sua cabeça. Isso influencia muito o jeito como a gente joga. Então, os principais pontos de ruptura que a gente pensaria aqui seria um zoomer, né, digamos assim, ele tende a ser pior que um papelado, porque o computador faz toda essa papelada para ele de anotação, de SBAs, como a gente tinha falado antes, de jogadas ilegais que você não vai conseguir fazer, né? Então, prestar atenção nessas coisas é muito mais difícil, porque no papel você que tem que se policiar para fazer isso. Sim, Franz, a gente vai falar com isso daqui a pouco. Exato, Pedro. Total, total. Então, até tem, inclusive, essa discussão de qual vai ser o papel do celular, né, nessas novas partidas, no MTR,
como que ele vai evoluir daqui para frente e tudo mais. Só que mesmo o celular, ele serve para bastante coisa, serve tipo para anotações, para essas coisas, mas a maior parte dessa papelada ainda tem que ser feita na mão, né? Tipo, colocar a criatura do campo de batalha no cemitério, o celular não tem como fazer para você. Então, os 3 principais eixos de ruptura que a gente identificaria aqui seriam justamente hard skills, que é essa parte de você saber o que dá para fazer, o que não dá, por quê e tudo mais. Comunicação, como a gente já falou, que tem muito mais possibilidades no, né, presencial, ao vivo. E essas dissonâncias entre o digital e o físico. Então, vamos lá falar de hard skills. Quais são as principais coisas que a gente precisa ter em mente? Primeiro, justamente o que eu falei, que o digital automatiza essas interações, ele embute mecanismos de controle da informação, certo? E ele desonera a memória, então você não precisa lembrar que carta foi revelada, você não precisa lembrar se aquela criatura tem voar ou não, justamente esse tipo de coisa. No físico, não, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente espera que seja bastante comum, e assim, não é, digamos, um problema. Às vezes você vai ter um jogador competitivo, um jogador que está super acostumado a torneios grandes e essas coisas no Arena, por exemplo, mas que no jogo físico vai cometer esses erros. Então a gente precisa, né, trazer atenção para isso e trazer essa educação para o jogador. Porque no game físico, além de você, digamos assim, não dever errar, você precisa ficar prestando atenção no jogo do amiguinho, né? A gente tem a infração de falha de manter estado de jogo para isso. Gente, os recortes que vão ter aqui de PG e de MTR, eles estão em inglês, porque a gente não tem documentação oficial em português. Yay! Mas eu quase sempre vou tentar falar o conteúdo em português de qualquer forma, ok? Altar em casa para camadas. Socorro. Então, por exemplo, esse conceito aqui talvez seja um pouquinho complicado para uma pessoa que nunca jogou presencial entender. Às vezes é complicado até para quem joga em papel, mas nunca foi para um torneio competitivo. De que você não tem que estar de olho só no seu jogo, mas você tem que estar de olho no jogo. O jogo é de todo mundo. Então, se o amiguinho vai cometer um erro, você tem que estar de olho nisso e impedi-lo. Né? Fale e manter estado de jogo frequentemente dá aquelas polêmicas de nossa, meu oponente fez uma besteira e por que que eu tô tomando uma punição? Exatamente, o jogo é nosso e o jogo é nosso. Tipo, a carta é minha, tudo bem, eu tenho responsabilidade sobre ela, mas os efeitos são do jogo e todo mundo tem responsabilidade de prestar atenção nisso. Aí vem a questão das contas, né? Mesmo fiz, sim. Então, decks que, por exemplo, no Arena tem tem muita conta difícil, tipo Scout Mob. Se você já jogou com Scout Mob no Arena e seu computador quase fritou, normal, faz parte. Ou então os decks mais recentes agora também de Life Game, que tem 87 mil efeitos. Você faz uma ação, o jogo desencadeia 87 mil coisas, você tem que colocar em ordem, você tem que fazer as contas corretas, não pode esquecer nada. Tudo isso é você. E esses cálculos que o computador fazia por você, não necessariamente na vida real você vai, por exemplo, ter o auxílio do seu oponente para fazer. Né? A responsabilidade é sua. Tudo bem que no regular, informação derivada é informação livre, então isso facilita um pouco a vida, mas às vezes não é nenhuma questão de você não ter acesso à informação, é de realmente ela ser difícil de determinar. E se você determina uma informação errada, por exemplo, você calculou o poder errado da sua criatura que ganha vida quando você está acima de 40, que ganha vida não, que ganha poder, desculpa. Isso é um problema para o seu oponente, né? Que fez decisões baseadas no poder que você tinha informado antes. Então, prestar atenção nisso deve ser uma dor de cabeça para algumas pessoas e talvez
até essa questão de no físico não tenha certo reflexo de alguns decks que acontece, que tem no Arena, ou no mall, ou em outro lugar, justamente por essa dificuldade. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Desvirar a criatura depois do dano ter sido causado. Nossa. Ok, isso eu não vejo faz muito tempo. Sim. Sim, End of Combat super esquecido. E aí, por exemplo, no Arena, ele vai ter uma End of Combat. Na vida, o que é que geralmente a gente faz com ela? Nem lembra que ela existe. Sim, concordo, TP. Realmente, pessoas vindo para torneio sem saber como um torneio acontece, super comum, com certeza. Eu já peguei também. Eu já peguei também torneio que era tipo final de CLM. Então, é um torneio que, teoricamente, as pessoas já tinham passado por etapas competitivas e tava com, tipo, celular na mesa, esse tipo de coisa. Você, então, amiguinho, isso aqui não é a loja, né, onde você jogava, não é a esquina da sua casa. Vamos, né, manter as regras aqui. E muitas vezes, a maioria das vezes, eu acho, é que não vai ser por mal. Simplesmente a pessoa não sabe. Então, a nossa ideia aqui é justamente trazer à tona coisas que as pessoas não vão saber. O Franz falou que conhece uma pessoa que recentemente joga Arena e falou que não jogaria o físico porque não consegue manter a clareza do jogo. Não vou dizer que isso é surpreendente, cara. Justamente, o jogo físico, ele é muito mais overbearing, né? Tipo assim, você precisa de muito mais memória RAM na sua cabeça para manter ele rodando, para manter ele funcionando. Faz sentido, faz bastante sentido. Tomara. Tomara que essa pessoa eventualmente jogue em real life. É só ela não começar por Commander, né? Porque você manter uma mesa na sua cabeça já é difícil, você manter quatro é mais complicadinho. Um bocado mais complicado. Mas tomara que sim. Só que isso vem aos poucos, né? Exato. E o Gathering é a parte que a gente gosta. Então, o que mais que tem de diferença? De informação derivada, especificamente, a gente tem, por exemplo, modificadores, CAD relevantes em diferentes zonas. Então, no Arena, eu acho que vocês já perceberam que a gente tem a tecnologia de, se você tem uma carta que pode ser jogada no seu cemitério, ele mostra para você. Na vida real, isso não vai rolar? Eu não sei se é da época de vocês, que antigamente cartas que você podia jogar do cemitério vinham com símbolozinho em cima. De algumas pessoas aqui com certeza já conhecem essas cartas. Então, você podia, olhando o seu cemitério, olhando o nome da carta ali do lado, tinha um símbolo. Ou, isso aqui pode ser jogado do cemitério. Então, não esqueça, né? Essa carta aqui tá disponível, digamos assim, para você. Só que o Arena, ele faz uma questão de cálculo de custo. Ele vê, por exemplo, na sua mão, se uma carta tem um redutor de custo, ele já vai fazer isso automaticamente, então você não vai esquecer disso. Na vida real vai ser muito comum, provavelmente. Gente, essa é uma apresentação sobre dinossaurice. É pra gente se sentir velho, desculpa. Tá. O Antônio falou que na época não podia mudar a ordem do Grave. Dependendo do que você joga hoje, também não pode. Commander, por exemplo, não pode. Todo mundo muda? Todo mundo muda. Teoricamente não pode, teoricamente não pode, mas tudo bem. Mas quem joga Legacy, Breno? Só porque a gente tem o Nacional Legacy e é o melhor torneio que tem no Brasil. Enfim. Então, todas essas coisas de modificadores, de carta que está temporariamente bufada, de coisas que não são marcadores, né, físicos, tem que lembrar. Yay! É uma questão. E tem que lembrar também que certas coisas, certas anotações, elas não são opcionais. Então, por exemplo, se o oponente revelou as cartas dele, e aí, diferente do Arena, elas não vão ficar reveladas, o cara vai trazer ela para a mão e você que lute.
Você pode anotar? Beleza, você pode anotar. Mas, por exemplo, mudança de ponto de vida, você tem que anotar. E vamos combinar, isso já é um problema hoje, né? Quantas vezes vocês já viram a pessoa fazer uma sequência, estourar uma FET no meio da sequência, esquecer de anotar o ponto de vida da FET? Acontece o tempo todo. Então, é muito mais frequente que isso aconteça, né? Mas já é um problema que existe. Fora, lógico, os outros status. Ponto de vida é o mais comum, mas o resto também precisa ser notado, também precisa estar visível. E aí vem uma das regras mais polêmicas do Magic, que é triggers. Vocês gostam da regra de Miss Trigger? Vocês já tiveram treta com explicar para um jogador sobre Miss Trigger? Certo, com cálice. Exatamente. Tem essa questão da trapaça legalizada, digamos assim, né, que muita gente considera. E Miss Trigger vai ser uma questão aqui, por quê? No digital não tem como você perder um trigger. No físico, não só tem como você perder o trigger, como o seu oponente não é obrigado a te ajudar com isso. Então, tem uma dissonância lá com falha e manter estado de jogo. E como você resolve esse miss trigger? Então, tipo, ele vai entrar na pilha, ele não vai entrar na pilha, o que que vai acontecer? Nem sempre vai deixar o jogador confortável, né? Tipo, mais uma vez, é uma questão que já acontece hoje, especialmente, cara, se você já foi num torneio de Legacy, provavelmente você já teve treta com dizer para um jogador como aquele trigger vai ser tratado ou não, aquele trigger que ele perdeu. Só que agora a gente vem de pessoas que estão num ambiente, digamos assim, seguro em relação a muita coisa, em relação a cálculo, em relação a ponto de vida e em relação a trigger. É um ambiente completamente seguro e no papel não vai ser mais. Então, pensar como a gente vai apresentar essa ruling para o jogador, para ele não se sentir roubado, por exemplo, é bem importante, tá? Isso aqui não é uma questão só de você saber a regra, e é bem importante você saber a regra, como lidar com cada tipo de trigger e cada tipo de nível de aplicação de regras, mas também como apresentar isso para o jogador, apresentar a lógica daquele fix. Faz sentido para vocês? O Franz falou que não é trapaça, a pessoa escolheu não prestar atenção e você respeitou a escolha dela. Faz algum sentido para mim. Tá, o José pediu para eu repetir de novo. Então, assim, Missy Triggers já são polêmicas, certo? Já rola um mal-estar quando você explica para o jogador o que é que vai entrar na pilha, o que é que não vai, por quê e tudo mais. Só que, especificamente nesse caso que a gente está tratando nessa apresentação, a gente está tratando com pessoas que vieram de um ambiente em que isso não existe, em que problemas não existem, né? Esse problema não existe, e a gente vai dizer para ela que a gente vai tratar esse problema de um modo que ela vai ficar desconfortável. Então, apresentar esse fix, dizer para o jogador: ah, então, esse problema que você nem sabia que existia, vai ser resolvido desta forma aqui que ferra o seu joguinho. Isso é bem complexo. Sim, várias coisas mudaram. Uhum. Então, a gente precisa ter cuidado na hora de apresentar esse fix, justamente para o jogador ter ciência de que existe uma regra, que você não está sendo arbitrário na aplicação daquilo, de que sim, às vezes vai ser ruim para ele, não vai ser algo que ele considera justo, faz parte, mas que ele não está sendo punido, digamos assim, sabe? Você está tentando simplesmente voltar o jogo ao estado dele. Apresentar isso aí é meio complexo, requer um pouquinho de experiência e dessa delicadeza, né? Saber a regra às vezes é a parte fácil, apresentar ela às vezes é a parte difícil. Sim, já saiu briga de foice por isso, José. Pode ter certeza. Vez brainstorm resolveu como ponder. Cara, isso acontece o tempo inteiro no Legacy.
Inclusive, eu já tive torneio que, assim, teve deviation padrão no torneio, porque a gente sabia que as pessoas iam errar de certa forma, e aí é um problema, às vezes, você permitir abuso. Complicado. Mas, voltando aqui. Call a judge. E eu sei que pra gente isso é óbvio. Só que, mais uma vez, a gente está vindo de um lugar onde as pessoas estão seguras, onde erros de jogo não acontecem. Então, às vezes, na cabeça desse jogador pode ser algo muito simples de ser resolvido. Nossa, flipei uma carta sem querer quando fui pegar do meu deck. Ah, põe de volta, ninguém liga, né? Reforçar o call a judge vai ser bem importante aqui. E, mais uma vez, não pela questão do jogador estar se aproveitando de tipo, ah, eu vou, sei lá, deixar para lá isso aqui, ou então, né, tipo, ah, meu oponente não liga, então eu vou dar uma relevada nisso, não tem problema. Mas muito para incutir essa necessidade de que, cara, nem sempre a resolução é tão simples quanto você pensa. Né? Então, simplesmente para você manter todo mundo seguro. Às vezes é uma questão mais complexa. Às vezes você vai botar em cima sendo que era para embaralhar a carta, ou o contrário. Né? Às vezes o jogador nem vai se ligar no réu que ele tá também. Então, ter esse call a judge como noção de que nem sempre as coisas são tão simples. E sim, tem essa questão do mal-estar de se eu chamo o juiz, parece que eu estou acusando meu oponente de qualquer coisa. Isso já é algo que a gente tinha, né? Isso já era um problema. E possivelmente vai continuar sendo um problema. Então, mais uma vez, aquele approach de quando você chegar na mesa, lembra que você não é o juiz Dredd, sabe? Não precisa meter o medo no coração dos amiguinhos. Quer dizer, às vezes precisa, mas geralmente não, sabe? Então, vamos mudar um pouquinho de tópico. Comunicação, agora. A gente falou que no digital a comunicação é bem diferente, na verdade, é ausente, certo? Só que tem certas coisas para as quais a gente usa comunicação que já estão implementadas no digital. Então, por exemplo, no Arena você tem os stops programáveis, né? Você consegue ir lá e sem falar nada, sem dar nenhuma informação antecipada, você consegue dizer para o jogo, no caso, né, que você vai fazer uma ação na manutenção do oponente, por exemplo. Na vida, você precisa se comunicar. Então, quando que você vai comunicar isso? Quanto que você vai comunicar? Sabe, às vezes o jogador vai dizer, mas eu ia fazer alguma coisa e aí ele já comprou a carta. Amiguinho, você precisa se expressar. Então, por exemplo, algo que vocês já devem ter visto muito em torneio. Se você vai fazer alguma coisa na manutenção, quando o oponente fez menção de comprar a carta dele, você põe a mão em cima do Grimório e fala, peraí, vou fazer coisas. Certo? Então, você precisa impedir que o jogo passe daquela etapa. Se você vai fazer alguma coisa antes da declaração de atacantes, mesma coisa. Você faz algum impedimento físico, você fala, peraí, alguma coisa. Exatamente. Pode jogar na manutenção ter feito. Perfeito, exatamente. Mas é muito comum, às vezes, você expressar alguma coisa e aí você mesmo se distraiu com alguma coisa e esqueceu de intervir, né? Ou esqueceu de falar. Então, impedir fisicamente que o jogador faça alguma coisa é válido, tá? De preferência sem tocar no amiguinho, mas, por exemplo, colocar sua mão em cima do campo de batalha, alguma coisa assim, sem bagunçar nada, obviamente. É bastante válido. Deixar claro o que você precisa é bem necessário. E aí eu trouxe um exemplo aqui, que é algo que já acontece. Quando essa regra mudou, foi relativamente polêmica, mas mais uma das coisas que não vai acontecer na arena e vai acontecer na vida real. Você é responsável pela resolução da sua mágica como um todo e de lembrar o amiguinho, por exemplo, que ele pode procurar land depois que você né, mandou a criatura dele lá para o inferno. Então, assim, no Arena no isso nunca vai acontecer, porque o próprio jogo vai dar a opção pro cara. Aqui não, aqui você vai ter que lembrar de dar opção. E aí, mais uma vez, aquela coisa que a pessoa
Que a pessoa, tipo, poxa, mas ele não conhece a carta, por que que eu que tenho que lembrar? Porque é assim que funciona. Essa é a regra. Fail to agree on reality acontece bastante. Sim, 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 sim. Uhum. E tem os atalhos, né? Então, é importante a gente lembrar que tem atalhos de torneio que já são padrão. Então, quando você passou, você já está em tal fase, não em tal etapa. É importante estudar um pouquinho isso, porque você pode ter, como eu falei, um torneio competitivo, você tem um jogador super experiente, você tem um jogador super experiente no Arena. E aí, como que você define o que é que foi passado ou não? Isso é algo que muitas vezes a gente esquece de estudar, porque são coisinhas bem específicas. Muitas vezes vai ser bem subjetivo o que é que uma pessoa falou ou não, mas, querendo ou não, a regra existe. Exatamente, atalho e out-of-order sequencing é confusão. Yeah, sim. Mas é importante você saber que a regra existe. Então, já aconteceu comigo, de assim, você entendeu como se deu a comunicação, só que um dos jogadores estava se baseando nos atalhos previstos no guia, cara. Beleza, o outro não entendeu que esse era um atalho padrão. Paciência. É uma droga? Pode ser uma droga, pode ser uma situação meio merda. Mas faz parte, né? As regras existem e você tem que seguir elas. Lembrando que alguns atalhos o Arena já aplica. Por exemplo, esses dois que eu trouxe aqui. Que quando você casta um spell, e ele vai pegar alguma coisa da pilha, ele vai pegar o objeto, por padrão, o objeto mais, né, em cima, o mais recente da pilha, ao qual ele possa se aplicar. Então, o Arena já faz isso. As pessoas já sabem que existem essas coisas. O conceito não é absurdo, mas algumas coisas elas nunca viram. Tipo esses aqui, certo? Mais uma vez, porque justamente no Arena você consegue fazer aquilo de cada passagem de prioridade é plenamente explícita. Você consegue programar isso. E na vida real, vamos lá, se a gente fizer isso, ferrou, né? E loops. Vocês gostam de loops? Vocês já tiveram treta com loops? TP, se eu não me engano, o Arena não insta paga zero, mas ele te dá a opção de você, tipo, só dar ok. Eu também fiquei com essa dúvida, aí eu perguntei a gente que joga Arena mais que eu. Se eu não me engano, ele não insta paga zero, mas ele deixa claro para você que é paga zero. Então, loops é uma questão, e aí loops é uma coisa que é bastante diferente no digital e no físico, justamente porque no digital meio que a gente não tem esses loops. No caso, quando você tem loops obrigatórios, né, loops que empatariam um jogo, tudo bem. Mas quando são loops mantidos pelos jogadores, você vai fazer a ação. E aí, por exemplo, a gente tem que lembrar que loops não determinísticos você não pode encurtar, não pode fazer. Porém, na vida real, você consegue se livrar de muita coisa chata, tipo Nexus of Fate, que eu odiava aquele deck, pelo amor de Deus, queima. Ah, então, tem essa questão, que assim, é algo novo. Né? Você dizer como o loop funciona é algo novo, na verdade, pode ser que os jogadores até fiquem felizes com isso, né? De saber que tem essa oportunidade. Ai, TP, não. Pelo amor de Deus. E tem mais um detalhezinho de comunicação, assim, detalhe pequeno, que é a conduta antidesportiva. Por quê? Quando você está jogando no seu quarto e aí alguém faz uma jogada muito absurda, o seu oponente compra tudo que ele precisa, enquanto você só compra land, quem nunca? Você pode xingar, porque você está no seu quarto. Você pode bater na mesa. Você pode, sei lá, tacar coisa na parede. Você pode quebrar seu teclado, se você quiser. Ok, exato, você pode quebrar o mouse. Acho que é um prejuízo? Acho que é um prejuízo.
mas você pode extravasar, sabe? Você tem... Na stream da View, exato. E você pode, não só do ponto de vista, digamos assim, você fisicamente tem a capacidade, mas isso não vai atrapalhar o seu colega porque ele não está tendo acesso a isso. Então, a coisa mais, sei lá, violenta que você poderia fazer, excluindo chats, e aí realmente é uma questão do digital bem grave, mas a não ser que você se esforce para xingar a pessoa, ir lá no chat xingar a pessoa, no Arena, qual é a coisa mais ofensiva que você consegue fazer? Um nice. Nice. E é isso. É passivo-agressivo? Good game, exato. É passivo-agressivo? É passivo-agressivo. É de bom tom? Não é de tão bom tom. Mas vamos lá, de ofensivo para ofensivo é a menor das coisas, gente. É bem de boa. Então, provavelmente não vão ser muitos jogadores que vão ter essa falta de noção, mas eu conheço jogadores que já tinham esse problema no físico, né, de não ter noção do quanto aquela atitude vai influenciar no conforto da outra pessoa, porque o que essa pessoa vai fazer geralmente não é xingar a outra pessoa, não é dizer, ah lá, filha da puta, comprar tudo, velho, nossa, que bosta. Isso, geralmente as pessoas vão ter um pouquinho de noção. Mas você ter a reação física, às vezes de bater, de se levantar, de, sabe, expressar fisicamente esse descontentamento e essa, digamos assim, sentimento de injustiça, influencia no conforto das outras pessoas, gente. E como juiz, a gente tem que educar o amiguinho sobre isso. É verdade. Sim, se você ficar puto com o ups, é uma questão sua, real. E aí é que tá, né? A gente, perfeito, a gente não fazemos isso aqui, justamente. Você é responsável pelos seus sentimentos, você é responsável por manter tua calma, mas a gente tem regras que dizem o que você pode ou não fazer. Tipo assim, até aqui é julgado que tá tudo bem e que se alguém se ofender, problema da pessoa, e a partir daqui considera-se de modo geral que qualquer um se ofenderia, então já não é legal. E quem vai ser o juiz disso? No caso, nós, né? No caso, a gente como juiz, literalmente. E aí nós vamos para as últimas partes dessa apresentação, que é sobre dissonâncias conceituais entre mesa e digital, ou seja, coisas que existem no digital, que existem no Magic de papel, mas que são diferentes, tá? Não é que, por exemplo, triggers, um lembra, o outro não. São coisas que realmente são diferentes. Antes disso, tem alguma coisa que vocês querem comentar? Perguntar? Qualquer coisa do tipo? I'll take that as a no. Ok. Então, do que a gente vai falar aqui? Que plataformas diferentes vão ter soluções diferentes para certos problemas. E a gente vai começar falando de slow play. Por que slow play é uma questão muito, muito, muito diferente? No Arena, a gente tem aquele sistema da cordinha, certo? Então, você tem um pavio, você tem um certo tempo para suas jogadas. Se você passa rápido, se você está ali jogando num ritmo super bom, isso te dá uma recompensa. Porque mais na frente você pode ter 5 minutos que seja para você pensar na sua jogada. Então, se você não está comendo o tempo do jogo, o programa te recompensa, o programa te dá tempo, e isso é bastante razoável, vocês não acham? Se a questão aqui é não usar um tempo absurdo no total do jogo, faz bastante sentido que, eu economizei no início, tá sobrando no final, beleza, top. E ele também tem um mecanismo que te apressa quando você está fazendo essas coisas. Então, se você está demorando demais, o jogo mostra visualmente ali, sabe? O que seria bater no seu ombro e falar, amiguinho, bora, vai, né? Não, Bezel, não, por favor, não. No mall, a gente tem um outro mecanismo, que é um mecanismo de relógio estilo xadrez, né? Se vocês já jogaram xadrez, tem um relógio, cada jogador tem o seu tempo, e aí você tem um tempo determinado para o match, e rola isso de... rola isso de... Você tem o seu tempo, o oponente tem o tempo dele.
Então, não tem a preocupação de se eu estou demorando, eu estou comendo o tempo do meu oponente, como existe no papel, certo? Se eu estou demorando, o problema é meu, eu que vou me ferrar. Então, a gestão de tempo de cada jogador é responsabilidade sua. Beleza. E uma outra questão no mall é que você esgotar o tempo no relógio é uma condição de vitória aceita. Tá tudo bem, você... Tudo bem, é mal visto? É mal visto. Mas nas regras, tá tudo bem você fazer interações que precisam que o oponente responda e permita e tudo mais. E se ele não souber dar o tipo barra Y na vida dele, problema dele, certo? Isso é uma condição de vitória que está implementada no jogo. No papel, a gente tem a política de slow play, que é polêmico, é polêmico. A gente tem princípios relativamente claros nas regras? Tem. Só que a aplicação desses princípios é bem mais complicada, né? Ela é bem mais subjetiva, geralmente depende que você tenha experiência, que você tenha visto situações, que você pense em bom senso. Até para aplicar, às vezes você, beleza, isso aqui é um slow play, mas se eu intervir agora, vai ser melhor ou pior? Se eu intervir agora, o jogador vai ter que pensar a jogada dele toda, ou se eu não intervir agora, ele vai levar mais 5 minutos. Isso é bem complicado, cara. Assim, o TP falou, ninguém gosta de dar slow play. Ninguém gosta de dar slow play. Mas também ninguém gosta de levar slow play. Tem essa... Já respondo, Bezo. Tem essa questão de você, por exemplo, um oponente está fazendo uma jogada e aí ele está fazendo uma coisinha de cada vez, uma coisinha de cada vez, mas ele levou 5 minutos para fazer tudo aquilo. Isso é ok? Ou então ele está pensando coisas, mas aí na hora de fazer fisicamente, né, de aplicar ações nas cartas, ele tá sendo rápido. Isso é ok? Cara, complicado. Mas, sim. Então, ninguém gosta de levar nenhuma penalidade, mas qual que é a diferença aqui? Justamente a subjetividade do slow play. No Arena, quando o Arena te coloca a cordinha ali e fala, bora, filha, via? O que você tá aí pensando 3 horas? Você tem um sentimento de que é algo objetivo, que tipo, não, realmente ele tem um critério objetivo para mim dizer que eu estou demorando, eu devo estar demorando mesmo. Exato, reage. E na vida real, não. Você pode dizer, cara, sempre, eles falam, o juiz falou que eu tava demorando demais. Nunca é, pô, eu tava demorando demais e o juiz me lembrou disso. Aí eu saí do meu marasmo e joguei. Ninguém nunca falou isso na história do Magic, eu acho. Então, essa subjetividade que gera treta, sabe? Então, por exemplo, não é difícil você imaginar a situação de que um jogador nativo do Arena, que está acostumado com esse sistema de recompensa, de tipo, você estava jogando rápido o torneio, a partida inteira, tipo, bem rápido, aí essa pessoa fala, não, agora eu preciso pensar um pouco. E aí fica lá, 3 minutos pensando. E aí chega o juiz e fala, fia, bora, joga. Você fala, caralho, mano, mas eu passei a partida inteira jogando mó rápido, por que que eu não posso ter esse tempo para pensar agora? Simplesmente porque não é assim que as duas plataformas se comportam. As duas coisas fazem sentido. Você ter essa recompensa no Arena faz todo sentido, mas no papel é diferente, simplesmente. Então, essa pessoa pode se sentir mal por isso, sim. E explicar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cabe a nós, e nem sempre é tão trivial. Aí vem outra coisa que vocês falaram lá no início, que é a marcação de dano. O Arena representa errado a marcação de dano, né? Com essa questão de ele subtrair da resistência. Ele executa certo as coisas? Ele executa certo. Então, assim, se você faz coisas que tem a ver com indestrutível, que tem a ver com menos e tudo mais, ele vai executar corretamente. Mas a representação visual pode ser bem confusa. Na verdade, ela é bem confusa para quem não sabe como o jogo funciona. E daí, esse aprendizado visual pode causar certos desentendimentos em jogo físico. E o que mais? A gente tem cartas que só funcionam no digital, certo?
Então, por exemplo, mecânica de perpétuo, mecânica de seek, criação de objetos tipo conjure, isso aqui só tem como existir no digital. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês de algum jogador tentar comprar uma dessas cartas na lojinha. Se aconteceu, por favor, me contem, porque eu quero rir disso. Mas poderia acontecer. Yep. E até aí tudo bem. É relativamente simples você dizer para a pessoa, bicho, não tem essa carta do papel, né? Assim, pensa 2 segundos aqui, que não tem condição de ter isso no papel. Até rola. Só que tem coisas que existem no papel e são diferentes. E aí a porca tá rabo. Porque a possibilidade que a gente tem hoje de no digital você tem alterações em cartas, sendo que essas cartas existem no papel também, e no papel elas não vão sofrer alterações, isso vai dar muita confusão, cara. E, assim, isso já deu. Então, como eu falei, essa apresentação foi meio que baseada em experiências de colegas juízes, de colegas jogadores. Então, de o jogador esperar que uma carta vai ter um comportamento e, na verdade, ela tem outro, porque ele conhece a carta no Arena. A carta tem o mesmo nome, a carta tem a mesma arte, a maior parte do texto é o mesmo, mas ela tem um comportamento diferente. Isso já acontece com a gente com outras cartas que nem são digitais, que, por exemplo, você lembra um pedacinho errado do efeito da carta. Então, imagina quando ela tem o mesmo nome, quando realmente existem 2 cartas corretas com efeitos diferentes. Então, qual a versão válida é um problema. E tem uma questão que, assim, ela está correta. Quando o MOL fazia coisas desse tipo, resolveu de um modo inesperado uma coisa. Você fala, bicho, MOL não é Magic, tá? A regra do Magic é essa aqui, e é isso, chora. Paciência, tá? O MOL fazer uma coisa errada não significa que o Magic está fazendo, que o Magic deveria ser assim, é um erro. Você poderia dizer, o MOL fez errado, ponto. Só que no Alchemy não é essa a dinâmica. Porque no Alchemy você vai ter 2 funcionamentos diferentes e corretos. Né? Ela fazer algo diferente no Arena, ela não está fazendo diferente porque o Arena está errado. Ela está fazendo diferente porque ela está no Arena. Porque é um outro formato. É uma outra carta. Mas tem o mesmo nome, mesma arte, texto 95% igual. Aham. E a outra carta. É a mesma carta, mas é outra carta. Percebe como isso é confuso pra caramba? Não é simplesmente você dizer, errado. Não, ela tá certa. Eles não vão mudar isso no Arena. O Arena tá fazendo, mas não são as mesmas coisas do papel. Isso separa os 2 jogos. Tipo, o MOL era para ser uma reprodução digital do jogo que a gente tem na mesa. O Arena não é isso. Faz um tempo que a Arena já tem cartas exclusivas para ele, mas as mecânicas ainda eram reprodutíveis. Só que agora a gente tem uma cisão completa. O Arena é outro jogo, completamente. Então, tem justamente essa questão de o que é a regra correta e o que é a regra correta nesse contexto aqui, nessa plataforma aqui. Né? A coisa não está sendo errada, ela está correta, mas depende do contexto que você está. Então, é esse tipo de coisa que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, né? De coisas que vão rolar e que é legal a gente ficar de olho, e que é legal a gente pensar um pouquinho em como que a gente vai traduzir isso para os jogadores, como que a gente vai fazer essa transição de um ambiente digital em que o computador faz quase tudo para a gente, para a mesa, como que a gente pode ajudar essas pessoas e ajudar nós mesmos também, né, a ficar de olho, para essa transição ser possível, para essa transição não ser com, sabe, patada, não ser com, você deveria saber, ou então, com, é porque é assim, que mandou aprender no outro ambiente, com não ser, a arena não é Magic, porque não é, mas a gente pode explorar um pouquinho isso, né? Pode explicar melhor para deixar essa pessoa mais confortável. Esse era o nosso objetivo hoje. Espero que tenha trazido alguma luz para vocês, algumas reflexões para vocês. E vamos ver os comentários.
o argumento do esse comportamento só é válido no Alchemy é que você está jogando Standard. Sim, funciona. E aí você pode até explicar um pouquinho mais, falando, Alchemy é um formato padrão, Standard é outro. E essa diferença da carta só funciona nesse formato, não nesse. Perfeito, sim. Arena é um Magic diferente. Sim. Uhum. Exato. No Arena eu ganhei o wildcards quando baniu essa carta, então a lojinha também vai devolver meu dinheiro se banir, certo? Conheço lojas com seguro banimento. Se eu não me engano, cara, uma das lojas de BH, eu sempre troco o nome delas de... Por favor, me ajudem. Mas tinha seguro anti-ban. É, isso, era até seguir. Ela tinha seguro anti-ban. Eu acho que por uns 3 meses depois você comprava a carta, se ela fosse banida, você podia ter seu dinheiro de volta. A Bazar também, exato. Felipe começou no Yu-Gi-Oh! Nossa, antes de Synchro, faz um tempo. E foi um trampolim para começar a entender Magic. Cara, um dos jogadores que eu usei de fonte para essa apresentação de um amigo meu que ele jogava Yu-Gi-Oh! Tanto digital quanto físico. E aí ele começou a ver a gente jogar Commander, se interessou e começou a jogar Magic Standard. Só que aí foi justamente na época que a pandemia veio, então ele jogou muito mais Arena do que papel. Ele conhecia o Magic de papel, sabia que existia, né? Sabia o negócio ali, mas a prática dele foi na Arena. Alguém tá com o microfone aberto? Okay. Mas a prática dele maior era no Arena. E ele fala isso, ele, cara, eu conheço as regras, eu sei como funciona, só que no Yu-Gi-Oh! Eu tenho, tipo, um efeito de cada vez, uma chain de cada vez, e eu tenho, tipo, 5 bichos e tá de boa. No Magic é muita conta para eu fazer, velho. E ele se perde, e ele fala isso, sabe? Ele, cara, o meu problema não é com as mecânicas de tirar do campo de batalha e tal. Tá acostumado no Yu-Gi-Oh! Mas a complexidade do Magic, velho. A plataforma virtual de Yu-Gi-Oh! Te ajudou com esses pontos. Uhum. Sim. Yu-Gi-Oh! É uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Sim, já vi bastante. É isso, então. Acho que a gente está no limite do nosso horário, né? Porque falta 1 para as 11. Mas se vocês quiserem continuar conversando depois, pode ser uma boa. Valeu, gente. Muito, muito, muito obrigada pela participação. Tchau, tchau.